Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Para que possamos compreender com maior profundidade a condição do homem duplo, é necessário realizar um movimento inicial de consciência, afastar-se da identificação imediata com o mundo sensível e recolher a atenção para dentro de si. O ser humano comum vive absorvido pelas impressões externas, reagindo continuamente às circunstâncias, como se tudo o que acontece fora determinasse aquilo que ele é. No entanto, a tradição hermética afirma algo diferente. Você não é apenas aquilo que reage, mas aquilo que pode observar a reação. Essa distinção é o ponto de partida. A natureza humana é dupla. Essa dualidade não é simbólica, mas estrutural. Você é, ao mesmo tempo, um ser sujeito às condições da matéria, e um princípio consciente que não se reduz a essas condições. O corpo sente, a mente interpreta, mas existe algo que permanece capaz de perceber ambos, sem se confundir com eles. Essa presença é o que as fontes chamam de intelecto. Para compreender como essa divisão se estabeleceu, é necessário retornar à origem da condição humana. O Nous, sendo vida e luz, gerou o ser humano à sua própria imagem. Esse ser, em sua condição original, não estava submetido à densidade da matéria. Ele possuía domínio sobre a criação porque sua natureza era alinhada ao princípio que cria. Entretanto, ao voltar-se para a natureza inferior e reconhecer nela o seu próprio reflexo, passou a se identificar com essa imagem. Essa identificação não foi forçada, mas escolhida. A partir desse momento, a consciência passou a operar dentro da forma material, assumindo suas limitações. É por isso que o ser humano vive essa tensão. Possui em si a capacidade de compreender, mas também a tendência de reagir. Possui discernimento, mas também condicionamento. O que se chama de eu mortal é exatamente esse conjunto de respostas automáticas que se formam a partir da experiência sensorial. Ele não é apenas o corpo físico, mas o modo como a consciência se fixa nos estímulos externos e passa a responder a eles sem reflexão. Quando você se irrita imediatamente, quando se entristece sem questionar, quando age por impulso, é esse nível que está ativo. Esse não é falso, mas é limitado. Ele opera dentro de padrões. E esses padrões, quando não são observados, se repetem. Por isso a sensação de ciclos, situações diferentes, reações semelhantes, resultados previsíveis. Em contraste, o eu essencial não reage. Ele percebe. Essa diferença é decisiva. O intelecto não interfere automaticamente. Ele não impõe. Ele apenas está disponível. E sua atuação depende da sua capacidade de interromper o fluxo automático da reação. Por isso, o primeiro passo prático não é agir, mas cessar. Cessar o impulso imediato. Criar um intervalo. Quando uma emoção surge, existe um momento em que ela ainda não se tornou ação. Esse momento, embora breve, é suficiente. É nele que a consciência pode se posicionar. Sem esse intervalo, não há escolha. Apenas repetição. A prática do silêncio, nesse contexto, não é um exercício de isolamento, mas de suspensão da reação. É a capacidade de não responder imediatamente ao que é percebido. Ao fazer isso, você deixa de reforçar o padrão e começa a enfraquecê-lo. A partir daí, torna-se possível realizar a separação entre o sutil e o espesso. O espesso corresponde ao que é automático, hábitos, impulsos, respostas condicionadas. O sutil corresponde àquilo que percebe esses movimentos. Sem essa distinção, a consciência permanece misturada ao conteúdo que deveria observar. Uma vez estabelecida essa separação, surge a possibilidade de direção. Não se trata de eliminar emoções ou negar reações, mas de não ser conduzido por elas. A emoção continua surgindo, mas não determina a ação. É nesse ponto que a transformação deixa de ser teórica e passa a ser prática. Cada situação cotidiana torna-se um campo de aplicação. Não é necessário esperar condições ideais. É no conflito, na pressão,
na incerteza que essa distinção pode ser exercida. Quando a reação surge, você observa. Quando o impulso aparece, você retém. Quando o padrão se manifesta, você não o alimenta. Com o tempo, essa prática altera a estrutura interna. Aquilo que antes era automático começa a perder intensidade. Aquilo que antes dominava passa a ser percebido com clareza. E o que antes parecia inevitável revela-se apenas como hábito. É assim que o domínio se estabelece. Não pelo controle externo, mas pela consistência interna. A ideia de destino, nesse contexto, assume um novo significado. O que parece inevitável é, na verdade, repetição não observada. Ao interromper o padrão, o curso muda. Não porque o mundo externo se altera imediatamente, mas porque a forma de responder a ele se transforma. Essa transformação não ocorre de forma abrupta. Ela é gradual, construída pela repetição consciente de um novo posicionamento. O eu mortal continua existindo, mas deixa de comandar. Ele passa a ser um instrumento e não um centro. O eu essencial, por sua vez, deixa de ser uma possibilidade distante e torna-se um ponto de referência constante. A partir desse momento, a experiência muda de natureza. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser um processo de construção. Santo é Deus, o Pai das coisas. Reconheça a sua natureza mais profunda. Você não é apenas aquilo que reage, mas aquilo que pode compreender e direcionar. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você quer continuar explorando como esses princípios se conectam com a sua vida real, se inscreva no canal Sabedoria Sem Limites e ative o sininho. E se você quiser dar um passo além, se aprofundar nesses ensinamentos com mais consistência, sem interrupções e com acesso antecipado a conteúdos completos, considere se tornar membro do canal. Assim você apoia diretamente esse trabalho e ainda tem acesso a uma biblioteca exclusiva de conteúdos para estudar no seu tempo. Porque aqui, a proposta não é apenas repetir ideias antigas. É trazer clareza. É transformar conhecimento em compreensão prática. E quando a compreensão se torna prática, os resultados começam a mudar.